queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que adora ler, escrever e pesquisar e toda sexta-feira, às 20 horas, conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos likes, aos comentários e aos novos inscritos do último podcast, porque eles ajudam muito o canal a continuar crescendo. No último podcast, falamos do churrasco de chefe de gangsters. Em novembro de 1957, as famílias mais mafiosas dos Estados Unidos se reuniram para um churrasco em Nova York. Mas não houve churrasco. A polícia invadiu a reunião dos mafiosos. A ação abalou o crime organizado e deixou o agente de serviço secreto mais prominente do país em estado de choque. Hoje falaremos da fotógrafa da máfia. Saia! Senão você está morta. Corpos crivados de balas, viúvas gritando, crianças brincando de guerra. Uma exposição mostra imagens perturbadoras da fotógrafa de mafiosos Letícia Battaglia. A siciliana relata sua luta de anos contra a Cosa Nostra, que falamos no podcast anterior, porque ela perdeu essa luta apesar da sua coragem. Por 4 anos, Letícia Battaglia tem sido assombrada pelo mesmo sonho repetidamente. A fotógrafa está em uma praia perto de Palermo, empilha seus 600.000 negativos em uma grande pilha, então, muito lentamente, joga um fósforo em cima. Talvez essa seja uma tentativa de viver com o peso das imagens terríveis, simplesmente apagando-as, diz a siciliana de 86 anos, com uma voz rouca e monótona. Mas isso nunca acontece. Letícia Battaglia acorda pouco antes de as imagens serem consumidas pelas chamas em seu sonho noturno. E assim, elas permanecem com ela. Todas as lembranças deprimentes de morte, tristeza e raiva. Evidências da violência absoluta sintetizada pela máfia siciliana. Durante 16 anos, entre 1974 e 1990, Letícia Battaglia documentou os crimes cruéis da sociedade honrada em Sicília, sua Sicília natal. Em uma seleção de fotografias, ela mostrou na cidade de Bremer uma exposição intitulada Máfia, Crime Global. São imagens cujo impacto tira o fôlego do espectador e que também deixam a própria fotógrafa sem palavras. Por exemplo, a foto de um homem morto que ela descobriu ao lado de uma pilha de laranjeiras em uma manhã ensolarada em 1980. Um tronco de árvore esquelético estava pendurado ao lado da cabeça do homem assassinado. E o sangue escorria por baixo da sua perna esquerda e se infiltrava lentamente na estrada. Tudo parecia uma peça de teatro. Havia um silêncio absoluto. O que eu vi me feriu profundamente, diz Battaglia. Como sempre acontece, ela foi a primeira a chegar ao local. A fotojornalista ouvia secretamente a rádio da polícia para descobrir onde a Cosa Nostra havia atacado novamente. Assim que um tiroteio era relatado, Battaglia subia em sua vespa e saía correndo.
Para evitar chorar, vomitar ou gritar, ela corria para a sede da polícia assim que a foto foi tirada e verificava o nome da vítima da máfia dessa vez. Depois, corria para a câmera escura e revelava a foto, diz ela. A foto tinha que ficar pronta até meio-dia. Foi quando a redação do jornal Diário Comunista, El Ura, para o qual ela trabalhava na época, fechava. Desde 1974, a fotógrafa autodidata vinha travando sua própria batalha contra o crime. Organizado, fornecendo a vários meios de comunicação internacionais suas visões perturbadoras de sangrentas maquinações da máfia. Talvez a siciliana tenha mantido a luta por tanto tempo porque a batalha, está em seu sobrenome. Letícia teve que lutar desde que nasceu. Mandada para uma escola conventual pelo pai quando criança e trancada em casa à noite porque as meninas não podiam brincar ao ar livre em Palermo naquela época, ela se casou com o primeiro homem que conheceu aos 16 anos. Quando quis ir para a universidade após o nascimento de suas filhas, seu marido, um machista insensível de uma família siciliana de torradores de café, a declarou louca, sem mais delongas. Após 15 anos de casamento, Letícia sofreu um colapso nervoso. Separou-se do marido e mudou-se para Milão com as filhas. Aqui ela começou a trabalhar como jornalista na seção de cultura do jornal L'Ora. Mas chegou à fotografia por um acaso. Suas histórias precisavam de fotos, então ela levava a câmera consigo enquanto fazia as pesquisas. Ela também conheceu seu parceiro Franco Serrin, 18 anos mais novo, no El Ora. Junto com ele, ela retornou à cidade natal, Palermo, e iniciou a guerra contra Cosa Nostra, como uma fotógrafa militante, uma fotógrafa de combate, como Battaglia se descreve. Apertei o botão do obturador várias vezes para libertar a Sicília do flagelo da máfia, diz Battaglia. Não foi uma missão sem perigo. Os homens me ameaçaram, insultaram, bateram em mim várias vezes e algumas vezes destruíram minha câmera, diz ela. Os mafiosos também tentaram manter a fotógrafa sob controle com cartas e telefonemas. Certa vez, eles enviaram Battaglia uma mensagem particularmente forte. Dizia o seguinte: saia de Palermo ou você está morta. Estava escrito no papel que ela retirou da caixa de correio. Battaglia levou a mensagem a Giovanni Falcone, o juiz antimáfia que estava investigando o caso de Palermo. Ele a aconselhou a ficar quieta por um tempo e parar de tirar fotos. Não dei ouvidos ao conselho dele. 3 anos depois, Giovanni foi assassinado e eu ainda estou viva, diz Battaglia. Apesar de todos os seus temores, ela nunca pensou em entregar suas armas na luta desigual contra a máfia. Eu não tinha outra escolha. Algo dentro de mim continuava me impulsionando. Um impulso natural de lutar por justiça, respeito e amor, diz Battaglia, que também se envolveu na política por um tempo para trazer paz à sua terra natal. Ela também fundou uma pequena editora e abriu uma livraria no centro histórico de Palermo para levar ao público obras sobre a máfia. Em pouco tempo, a Casa Nostra bateu à sua porta. Um dia, 2 homens vieram e me pediram educadamente uma doação para a família de prisioneiros. Eu lhe dei um pouco de dinheiro, então eles disseram que eu teria que pagar mais no mês seguinte. Só então percebi que eles queriam extorquir de mim o piso, o dinheiro de proteção. Depois de menos de 1 ano, fechei a livraria novamente, diz Battaglia. Em algum momento no início dos anos 90, a siciliana guardou sua câmera. Não porque a máfia tivesse desaparecido,
mas porque ela estava se tornando cada vez mais invisível. Seu rosto horrível não podia mais ser capturado em papel fotográfico. Quando Berlusconi chegou ao poder, eu sabia que nunca derrotaríamos o crime organizado, diz Battaglia. Em um país onde o então ministro dos Transportes, Pietro Lunardi, cunhou a escandalosa declaração: temos que conviver com a máfia. Em 2001, ela havia fracassado. Toda a minha luta foi em vão. É a conclusão devastadora de Battaglia. Não ajuda o fato de um usuário de Facebook ter escrito recentemente para ela que ela é a guardiã de verdade. É uma verdade que ninguém neste país quer admitir, diz ela. Com sua maneira desconfortável de visualizar o crime cotidiano, ela causa ofensa em toda a Itália. Quase ninguém em seu país natal queria ou deseja ver as imagens horríveis. Certa vez, em uma manhã de domingo, ela se lembra e exibiu fotos de vítimas assassinadas da Casa Nostra em uma praça pública no reduto mafioso de Corleone. As pessoas fugiram em um instante. Em 5 minutos, a praça, antes lotada, estava vazia, diz Battaglia. A fotógrafa recebeu reconhecimento especialmente no exterior. Por exemplo, em Amsterdã, onde a Metis Gallery foi a primeira na Europa a expor suas fotos. Na Alemanha, onde ela recebeu o prestigioso prêmio Erich Salomon, da Sociedade Fotográfica Alemã, em 2007. Por um tempo, Battaglia guardou seu arquivo de fotos em Paris, mas depois o trouxe de volta para Palermo, uma cidade para a qual ela precisa voltar sempre. Ela simplesmente não consegue se conter. É a minha casa. Assim que chego aqui de avião e vejo o céu da Sicília, eu choro, diz ela. Battaglia agora está procurando um lugar onde saiba que as fotos estão em boas mãos. Afinal, estou chegando ao fim da minha vida e gostaria de saber o que fazer com elas, diz ela. Ela não se importa em que lugar do mundo, desde que não seja na Itália. Aqui, eles realmente queimariam minhas fotos em algum momento, diz Battaglia. E seu sonho recorrente chegaria a um fim sombrio. Procure na internet a exposição Máfia Global Crime. Além de uma seleção de fotografias de Letícia Battaglia, a exposição também apresentou fotografias de 2 fotógrafos da Magnum, Patrick Zachman, da França, e Bruce Gilden, dos Estados Unidos. Zachman documenta as maquinações de Camorra, em Nápoles, enquanto Gilden faz uma análise fotográfica da máfia no Japão e na Rússia. Dica de quem adora máfia e de quem adora fotografia. Dá uma gugada que essa dica é top.